Olá a todos, meu nome é Rafaela Catarariati. Estou aqui através deste realizando a apresentação do meu trabalho de conclusão de curso referente à graduação de Engenharia Civil para o Centro Universitário de Maringá, Unicesumar. O tema do meu trabalho é análise técnica do porcelanato técnico, propriedades, aplicações e desempenho como material da Engenharia Civil. O professor orientador foi o professor Henrique Pistraioto. Quando nós falamos na engenharia civil, existem casos no dia a dia que acabam por deixar muitas pessoas com dúvida sobre qual seria o correto de aplicação. Por exemplo, qual é o revestimento cerâmico ideal para aplicação numa escola, para aplicação em um shopping, em um supermercado, em um estoque? Qual que seria o correto? Uma loja com um alto fluxo de entrada e saída de pessoas. A resposta se dá num revestimento de altíssimo desempenho, um revestimento muito bonito, uma estética super agradável, ele é muito convidativo, ele chama muita atenção. Um valor mediano, não está nem muito alto, nem muito baixo. Vai variar também de acordo com o que seria o acabamento que a pessoa vai escolher para colocar na sua construção. Ele possui uma resistência a agentes químicos, basicamente ao fato de que porque ele não possui esmaltação, ele possui massa única sem esmaltação. Ele possui uma baixíssima absorção d'água, o que dá ali entre 0,1%. E também possui uma altíssima carga de ruptura, então ele suporta muito peso até chegar na ruptura. Além disso, possui um acabamento retificado, ficando muito bonito no chão, muito parelho no chão. Este se trata do porcelanato técnico. O porcelanato técnico é um porcelanato feito com massa única, massa essa com materiais de altíssima qualidade, selecionados. E também ele possui uma altíssima temperatura de queima. Então, por ser de massa única, ele acaba atingindo uma base da mesma cor da superfície. O porcelanato técnico, o porcelanato na realidade em geral, ele chega historicamente em 1980 na Europa. Em 1990 ele chega ao Brasil. Em 1995 ele é oficialmente levado para venda, levado em escala de venda para todo o território nacional. Caracterização dessa pesquisa. Para essa pesquisa foi utilizados uma pesquisa exploratória, descritiva, bem como explicativa. No caso, aqui a gente tem como pesquisa exploratória, porque existe relativamente pouco material que é deste setor, deste material em si. Afinal, ele é um material mais específico. Então, a pesquisa exploratória vai de artigos que já existem, no caso do porcelanato em si, e também utilizando de artigos publicados pelas próprias fabricantes. A descrição vem através da pesquisa de pouco a pouco, utilizando o que as fabricantes já possuem sobre o assunto, um pouco dos artigos já publicados por ele, e através também do dia a dia em construtora. E também a explicativa se dá do material todo unido, todo quantitativo, qualitativo, exploratório, sobre o que nós já temos sobre o assunto para chegarmos através dessa pesquisa. Com relação à técnica de coleta de dados, os dados para a sua explicação em si vêm através do material já coletado pelas principais fabricantes nacionais de porcelanato na área do território nacional, tais como Portinari, Porto Belo e Eliane. Para a forma de análise de dados, foram extraídos os dados do certificado de produto laboratório de produto acabado. O que é isso? Quando uma fabricante lança um determinado material, ela é obrigada a levar esse material para aprovação e daí sai um laudo e da onde foram extraídos os dados para tal. Conceito do porcelanato técnico. O porcelanato técnico ele é um revestimento cerâmico de altíssimo desempenho, ao qual ele é produzido a partir de somente uma massa. Então, quando nós olhamos um porcelanato, a gente vira ele dos dois lados, os dois lados têm a mesma cor, do mesmo tom, porque ele não possui esmalte. Por quê, Por que não tem esmalte? A falta do esmalte, ela é 100% proposital. Ela foi feita com essa intenção mesmo. Porque ele é indicado para locais onde a ideia é que ele possa sofrer muito desgaste, que ele possa ficar ali por muito tempo e ele vai ficar sempre com aspecto de novo. É essa a intenção dele. Por exemplo, aqui nessa imagem, a gente tem um revestimento comum. Veja como, com o tempo, esse revestimento é para uso residencial. Veja como o tempo acabou com que fez com que esse revestimento se desgastasse, tirasse lascas. É exatamente essa a intenção, é exatamente isso que não ocorre com um porcelanato técnico. Veja aqui a diferença de um porcelanato técnico para o porcelanato esmaltado. Veja que o esmaltado, ele possui desenhos gravados na peça e o técnico não possui. Porque esse aspecto que nós vemos ali na imagem do técnico, ele é a própria massa, sem nenhum tipo de gravação nele. Então acaba por deixar esse lado mais natural. O porcelanato técnico no Brasil, como já foi dito, ele surgiu lá, ele na realidade foi na Europa em 1980, veio para o Brasil em 1990 e em 95 foi realmente levado à escala de venda. Então, todo esse processo levou pouquíssimo tempo. Em torno de 15 anos, nós já tínhamos o porcelanato nas mãos dos brasileiros para serem colocados nas suas construções.
Diferença entre o porcelanato técnico e o revestimento cerâmico comum. As diferenças são vastas, são muitas diferenças, mas as principais delas estão na escolha da matéria-prima, na temperatura de queima e na baixa absorção d'água. Quando a gente tem um porcelanato técnico, nós temos uma taxa de absorção de água de menor ou igual a 0,1% e, além disso, o acabamento retificado. Então, nos dá uma peça que ela é praticamente blindada, ela vai absorver pouquíssima água. Isso, em conjunto com uma argamassa correta, por exemplo, uma AC3, um rejunte siliconado, essa composição e também as fissuras de uma peça para outra, normalmente de 1 milímetro, acaba por produzir um piso muito bonito, blindado e praticamente invisível a olho nu com as frestas de um para o outro. E já no caso do revestimento comum, a gente já não tem isso, né? As festas já são muito maiores, nós já temos outros, a gente já tem acabamento bold, que ele vai ter festas já mais caidinhas nas laterais, então já é muito mais desnivelado nessa questão. Para termos um embasamento teórico, uma comparação direta, vamos comparar um piso regional, que é o mínimo cimento natural, aqui o da Eliane, 60% natural, e o Portland Grade acetinado, 70% da terracota Grez, que é um piso, quando a gente olha, ele aparentemente é um porcelanato. Ele é muito bonito, chama muita atenção, e é a partir disso que nós vamos fazer uma comparação direta sobre o desempenho de um para outro. Aqui temos uma tabela de comparação. Temos aqui a absorção d'água. Olhe a diferença. 0,10 para o porcelanato e 10%. Olha a diferença, ele tende a absorver muito mais água, criar mancha d'água, um tipo de revestimento que não é porcelanato. Sua carga de ruptura, em questão de newtons, tá? De um porcelanato, no caso desse da Eliane, ele aguenta 2.000 newtons. E já um revestimento cerâmico comum, o Portland Grade da terracota, aguenta somente 800 newtons. Isso é o módulo de resistência à fricção. Temos para o porcelanato de 50 MPa, e para o Portland Grade de 18 newtons por milímetro quadrado. As diferenças são vastas. Olha só como é diferente de um revestimento para outro. Quando nós falamos em porcelanato técnico, nós temos que ele, não é só porque ele é mais focado para a indústria, que ele não tem os seus acabamentos. Ele tem. Ele pode ser encontrado no natural. O natural ele não possui, ele é a própria massa sem nada acima dele. A própria massa, quando a gente passa o dedo, a gente sente uma textura e até mesmo um certo que ele não é tão escorregadio. Ele é um pouco mais resistente ao escorregamento. O polido já é o oposto. O polido ele já é extremamente escovado, extremamente polido a ponto de conseguir refletir, porém também ele é mais liso. O acabamento acetinado, ele é a meio dos dois. O acetinado ele é mais suave, ele é muito gostoso ao toque, porém ele pode ser um piso um pouquinho mais escorregadio. O externo, ele é focado para áreas como piscinas, para um deck, para esse tipo de situação, porque ele possui muita questão de ele ser mais áspero na sua parte de cima do revestimento. Então, no caso de acabar pegando uma água, por exemplo, em cima dele da pessoa andar, o atrito que promove em cima desse piso não vai deixar o pé escorregar. O lapado e o escovado, eles são bem semelhantes. Também temos o lapado e o escovado, eles são muito semelhantes entre si. A diferença é que o lapado, ele é focado para o uso, por exemplo, numa residência de alto padrão. Ele vai chegar ali com uma textura muito interessante, que vai ficar entre um externo e um acetinado. Uma textura muito gostosa, muito suave, e que ele pega, quando a luz pega nele, ela consegue refletir, mas ela vai vir meio desfocada e vai dar um brilho no revestimento. Nós também temos o revestimento escovado. O escovado ele é um pouquinho mais liso que o lapado, vai vir também com essa textura um pouquinho mais suave, essa textura mais gostosa, certo? Só que ele não reflete tanto a luz quanto o lapado. Então, como já vimos, basicamente, o revestimento cerâmico, ele é focado para usos de um local mais específico. Então, ele não é focado para qualquer tipo de público. Ele pode ser colocado numa residência? Sim, ele pode ser colocado, mas ele não é indicado para isso. É indicado para uso industrial, lojas, para esse tipo de local onde realmente valha o seu custo, que é um pouquinho mais alto que os revestimentos que nós já encontramos por aqui. Então, shoppings, supermercados, hospitais, aeroportos, garagens, lojas. Esse é o uso focado do porcelanato técnico. Então, conclusão. O porcelanato técnico, ele é um revestimento com uso muito amplo, porém, de forma alguma ele é pensado para o uso residencial. Por quê? Para o uso residencial, aquele piso que foi colocado antes, o Portland Grade da terracota, ele seria super aconselhado. Por mais que as suas características não sejam tão elevadas, que ele tenha uma absorção da água um pouquinho maior, mas para uso residencial já seria super suficiente e ele já é um revestimento muito bonito. Porém, os custos de um para outro é elevadíssimo. A diferença de um para o outro é muito elevada. Ao colocar um revestimento de porcelanato técnico na sua residência, por exemplo, na conta final, nós teríamos uma diferença muito grande de valor. Um valor que ficaria preso ali, que poderia ser utilizado em outras fases da obra, porém que não ficará por conta desse detalhe. Então, aqui temos as referências do trabalho. E é isso. Agradeço a toda a banca, a toda essa oportunidade maravilhosa que temos aqui.